Fala moçada, eu sou o professor Arnaldo, estou aqui para te convidar a pensar ciência. Tema da aula de hoje, calorimetria, no qual nós vamos discutir conceitos de calor específico sensível, potência térmica e densidade. Esse primeiro exercício que a gente vai resolver caiu no vestibular de medicina da Albert Einstein e trata do seguinte: nos veículos refrigerados por meio líquido, não é? A gente tem veículos refrigerados a ar e veículos refrigerados por um líquido de arrefecimento, que é uma mistura de monoetileno glicol ou alguns outros componentes poliméricos com água, né? Ele é diluído em água, mas a gente não está aqui para explicar essa diluição. A ideia aqui é resolver esse exercício. Como é que é feito o aquecimento da cabine? Existe um radiador. O que é um radiador? É uma estrutura metálica cheia de aletas. As aletas são lâminas que guardam entre si um determinado espaço. No meio dessas aletas passa ar e entre elas circula por um duto metálico o líquido de arrefecimento do motor, que com o motor em funcionamento esse líquido está bastante aquecido por volta de 97 até uns 103, 104 graus Celsius. O ar vem do ambiente, temperatura ambiente, segundo o autor desse exercício, 5 graus Celsius, está um dia muito frio, passa através das aletas, que estão ali por volta de 100 graus Celsius, e sai do outro lado muito mais quente. No caso desse exercício, ele sugere que ele saia do radiador para o interior da cabine a 30 graus Celsius. Isso indica para nós uma elevação de temperatura. Positivo aqui, de 5 para 30, 25 graus Celsius. Depois, ele considera que o fluxo de ar através desse radiador seja de 1,5 litros por segundo. O que é fluxo? É uma quantidade de alguma substância que, nesse caso, a gente está falando de fluxo em volume, né? Que passa através desse radiador. Agora, para simbolizar fluxo, a gente utiliza a letra grega φ, na sua forma maiúscula. Essa bolinha cortada é a letra φ, que tem o som de F no alfabeto grego, mas isso aqui não é uma aula de linguística no idioma grego, a gente vai tocar o barco aqui para falar o que tem na tabelinha do exercício. Na tabelinha do exercício aparece lá a densidade do ar, 1,2 kg por metro cúbico. Se a gente vai trabalhar com aquecimento, muito provavelmente nós vamos ter que calcular uma quantidade de calor. E a quantidade de calor, nesse caso é calor sensível, porque provocou variação de temperatura, ela é feita através do quimacete, onde a gente costuma colocar a massa em grama. Mas por enquanto a gente não tem certeza disso. Então vamos olhar o próximo item da tabela. Calor específico sensível do ar, 0,24 calorias por grama graus Celsius. Se aqui está em grama, convém que esse aqui também esteja em grama. Como você sabe, cada quilograma corresponde a 1000 gramas. Então, se eu vou passar de quilograma para grama, eu multiplico por 1000. Mas é que aqui está em quilograma por metro cúbico, eu quero em grama por litro, porque isso aqui está em litro. 1 metro cúbico corresponde a uma caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Guarde isso, numa caixa dessas cabem 1000 litros. Dá para fazer essa comprovação toda, mas isso é bom você ter na cabeça, essa informação você ter de cabeça. Quanto cabe de água numa caixa de 1 por 1 por 1? 1000 litros de água. E se ela estiver vazia? 1000 litros de ar, ok? Então, 1 metro cúbico, 1000 litros. Portanto, para passar de metro cúbico para litro, eu também multiplico por 1000. Só que se eu multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, eu vou acabar simplificando os dois. Portanto, 1,2 kg por metro cúbico é a mesma coisa que 1,2 grama por litro. Você não vai ter trabalho algum em fazer essa conversão. Claro, um aluno distraído que não percebeu isso e usou esse número aqui, acabou por acidente acertando, porque em quilograma por metro cúbico ou em grama por litro, o resultado é exatamente o mesmo. O resultado numérico, o significado físico não é o mesmo, mas o resultado numérico é o mesmo. Por fim, ele pede para considerar uma caloria como valendo equivalente a 4,2 joules. Já falei isso para vocês em outro vídeo, que o número de casas decimais aqui varia de vestibular para vestibular, mas nos últimos anos tem sido com nenhuma casa decimal 4 ou uma casa decimal 4,2. Bom, pergunta do exercício. Qual é a potência com que trabalha esse sistema? Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Primeiramente, a gente precisa descobrir qual é a massa de ar que está atravessando aquele sistema.
Mas como eu tenho aqui litros por segundo, isso não é massa, isso é volume. Então eu vou fazer a seguinte consideração. Em 1 segundo estão passando 1,5 litros, correto? Você sabe que densidade é obtida pela razão entre a massa de substância e o volume que ela ocupa. Então eu vou passar o volume que está aqui dividindo para o primeiro membro, multiplicando, e vou ficar com densidade vezes volume igual a massa. Qual é a densidade do ar? 1,2 grama por litro. Qual é o volume de ar? 1,5 litros. Conclusão, 1,2 vezes 1,5 vai dar 1,8. Então, passam por esse radiador a cada 1 segundo uma massa de 1,8 gramas. Ah, professor, ele não pediu a massa. Ele pediu a potência. Bom, se ele pediu a potência, vamos calcular. Como é que eu calculo a potência? A potência não é a rapidez com que se processa a energia? Então eu vou dividir a energia processada, no caso a energia térmica, eu vou considerar a quantidade de calor, como houve variação de temperatura, uma quantidade de calor sensível, dividida pelo tempo gasto nesse processamento de energia. Então, como é que eu calculo a quantidade de calor? Que macete. Para aplicar aqui o que macete, massa de ar, 1,8 gramas, calor específico sensível do ar, 0,24 calorias por grau Celsius, e a variação de temperatura pela qual esse ar passou, a qual ele foi submetido, 25 graus Celsius. Por um intervalo de tempo correspondente a quanto? Daqui a 1 segundo, não dá para ser mais fácil, né? Você vai dividir por 1 segundo. Conclusão, 25 vezes 0,24, eu nunca multiplico por 5, já expliquei para vocês, eu multiplico por 25, desculpe. Eu multiplico por 5 e depois por 5 de novo, já que 5 vezes 5 é 25. Então, 0,24 vezes 5, vezes 10 pega a metade. Então, 2,4, cuja metade é 1,2. Por 5 de novo, 12 pega a metade, 6. Então, isso aqui vai dar 6 vezes 1,8. Então, 0,24 vezes 25 dá 6. E quanto dá 6 vezes 1,8? Bom, 1,8 vezes 5 dá 9, né? 18 pega a metade, dá 9. Mais 10%, então mais 1,8 de novo, 10,8 o resultado que a gente vai ter aqui. Portanto, uma potência de 10,8 calorias a cada segundo. Ah, professor, eu acho meio confuso o jeito que você faz a conta. Já falei, não arrisque. Eu dou a dica toda vez. Uma hora você acaba incorporando isso. Enquanto não incorpora, vai lá no papel e faz a conta, ok? Mas as alternativas estão em watts. E o que a gente deve lembrar? Que watt é a mesma coisa que joule por segundo. Aqui está em caloria por segundo. Preciso converter isso aqui para joule. Então eu preciso multiplicar esse cara por 4,2. Aí você vai lá, faz a conta, como eu falei. Aqui você pode fazer vezes 4 e acrescentar 20%, vai dar 45,36, ou você pode simplesmente fazer a conta na mão, tá? O resultado, então, de 45,36 watts não aparece nas alternativas, porque elas estão sem nenhuma casa decimal. Então, se eu cortar as casas decimais aqui, vai dar 45 watts. Onde você encontra essa resposta? Você encontra na alternativa C, de Chicago. Bom, queridões, esse aqui já era. Agora a gente vai partir para o próximo. De volta com o exercício 2, questão preparada pela VUNESP. Nesse exercício aqui, a ideia é que se coloque uma amostra de titânio no corpo de alguma pessoa que tenha sofrido um acidente. Essa amostra se encontra a 20 graus Celsius e ela vai passar a 36 graus Celsius, contendo 10 gramas de titânio, cujo calor específico sensível é de 520 joules por quilograma Kelvin. Antes que você entre em desespero por causa dessa mistura de unidades,
Pensemos no seguinte, as alternativas estão todas em joules. Se elas estão todas em joules, a gente deve então partir para a seguinte ideia: manter o calor específico sensível do titânio do jeito que está, porque já está em joule. É mais fácil converter essa massa para quilograma. Então, 10 gramas convertidos em quilograma. Lembra? Cada quilograma, 1000 gramas. Se eu for passar de quilograma para grama, eu multiplico por 1000. Se eu for passar de grama para quilograma, eu divido por 1000. O resultado vai ser, então, 10 dividido por 1000, 10 vezes 10 a menos 3. Dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Isso já está em quilograma. Ah, professor, eu não entendi direito, eu prefiro escrever 0,01 ou 0,010. Não tem problema nenhum, o resultado é o mesmo. Você dividiu por 1000, 1, 2, 3, pulou 3 casas. Pulou 3 casas para a esquerda, é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Mas se você ainda não está craque, não está dominando as potências de 10, você pode deixar na forma decimal. Bom, o titânio estava a temperatura ambiente de 20 graus Celsius, foi colocado em alguma parte do corpo da pessoa como um implante e atingiu a temperatura normal do corpo humano, 36 graus Celsius. Portanto, sofreu uma elevação de temperatura de 16 graus Celsius. E agora, com as unidades já... Ah, professor, você fez besteira. Não estão ajustadas não, ó. Aqui está em Celsius, aqui está em Kelvin. Lembra lá do curso de termometria, uma variação de temperatura na escala Celsius ou na escala Kelvin tem o mesmo valor absoluto. Então, o que variou em Celsius também variou em Kelvin. Em Kelvin ela não valia 20, ela valia 293. Lembra que você tem que acrescentar de Celsius para Kelvin 273, 273 unidades? Mas se você acrescentar 273 aqui e acrescentar 273 aqui, dá na mesma. Porque você, na hora que fizer a subtração, o que tem menos o que tinha, vai encontrar os mesmos 16. Só que, em vez de 16 graus Celsius, você vai encontrar 16 Kelvin. Ok? Então agora é só calcular o que ele pediu, a quantidade de calor envolvida no processo. A quantidade de calor envolvida no processo provocou uma variação de temperatura. Então eu estou falando de uma quantidade de calor sensível que a gente calcula aplicando o que macete, multiplicando a massa da amostra pelo calor específico da substância que a constitui, pela variação de temperatura que ela sofreu. Então, substituindo a massa pelo seu valor aqui, 10 vezes 10 a menos 3, que já vai dar 10 a menos 2, vezes calor específico sensível do titânio, 520, e a variação de temperatura, uma elevação de 16 graus Celsius. Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? Esse 10 a menos 2 joga a vírgula 2 casas para cá, então eu vou ficar com 5,2 vezes 16. 5,2 vezes 16 dá 52, com mais 26, 78. 78 com 5,2, 83,2 joules. Então temos aqui a quantidade de calor sensível envolvida nesse processo, 83,2 joules. Bom, onde você vai encontrar essa quantidade? Você vai encontrar essa quantidade na alternativa E de esquisito, ok? E agora a gente vai para o último exercício, uma questão do Enem, que aborda a seguinte temática. Ele vai colocar várias amostras em fornos de micro-ondas de marcas diferentes. E a pergunta dele, fundamentalmente, é a seguinte: como é que a gente vai descobrir qual é o forno de maior potência? Bom, vamos relembrar o conceito de potência. Potência está associada à ideia da rapidez com que se processa energia. No caso do micro-ondas, ele recebe energia da rede elétrica e a converte através de uma peça interna chamada magnetron em energia eletromagnética na frequência de micro-ondas. Luz na frequência de micro-ondas. É uma luz não visível, mas que
ao ser absorvida naquela frequência pelas moléculas de água, as moléculas de água então a convertem em energia térmica, aumentam o seu grau de vibração, elevando a temperatura do alimento nas suas partes úmidas, né, nas suas partes hidratadas. Ora, qual é o forno que vai ter maior potência? O forno que fornecer mais energia no menor tempo. Onde é que isso está contemplado? Isso está contemplado na alternativa C de Carvalho. Queridos, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, entendeu, dá um joinha lá pra gente, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!